muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou a Clarice e hoje eu vou trazer uma receita que é conhecida e ao mesmo tempo diferente, porque ela seria uma versão inglesa do nosso escondidinho. Ou será que o nosso escondidinho é a versão brasileira dessa receita? Você decide. E talvez você até já tenha ouvido falar no nome Shepherd's Pie, que é o nome pelo qual essa receita é mais conhecida. Shepherd's Pie, traduzindo, seria algo como torta do pastor. Mas quando eu fui pesquisar, eu vi que essa receita também era chamada de cottage pie. Só que na verdade existe uma diferença entre elas. Essa receita tem origem na época em que a batata começou a ser conhecida como alimento no Reino Unido. E aí nessa época a batata era um alimento bastante acessível para os camponeses e pessoas mais humildes que normalmente moravam em cabanas e que usavam a batata para fazer essa receita. E aí por isso essa torta começou a ser chamada de cottage pie. Cottage vem de cabana. E aí um tempo depois, dizem que, sei lá, quase um século depois, essa receita começou a ser associada aos pastores de ovelhas que também usavam essa mesma receita, só que aí usavam carne especificamente de cordeiro. Então, na verdade, se a gente for pensar na origem, essa receita, quando ela é feita com carne de cordeiro, ela é chamada de Shepherd's Pie. E aí, quando ela é feita com qualquer outro tipo de carne, que é o caso que eu vou fazer com carne de vaca, ela teria que ser chamada de cottage pie. Mas comumente, acho que todo mundo quase acaba hoje em dia conhecendo essa receita como Shepherd's Pie. Mas eu achei interessante essa diferença porque eu nem sabia que essa receita era chamada de cottage pie. E aí quando eu fui pesquisar sobre ela, eu via esses dois nomes e fiquei curiosa. E aí eu fui entender que na verdade originalmente ela era associada aos camponeses e depois ela começou a ser associada aos pastores e por isso a diferença nos nomes. Então tecnicamente a que eu vou fazer é a cottage pie. Então, se você quer aprender a fazer esse escondidinho, cottage pie, shepherd's pie, como você quiser chamar, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final e vamos juntos! E essa receita realmente lembra bastante o escondidinho. A diferença é que no escondidinho geralmente a gente faz uma camada de batata, uma camada de recheio, que pode ser carne ou frango, e por cima uma outra camada de batata. Enquanto que nessa receita geralmente vai só uma camada de carne e por cima um purê de batata. E além disso, a carne costuma ser misturada com vegetais, então cenoura, milho, ervilha e às vezes até cogumelo. Existem algumas variações. Eu gosto de trazer esse tipo de receita porque apesar dela lembrar muito uma receita que a gente já conhece, é uma forma da gente variar um pouco, então colocar vegetais de repente na sua carne do escondidinho e variar um pouco a receita. Aqui eu tenho todos os ingredientes e vai estar tudo na descrição do vídeo com as quantidades para vocês, mas eu vou falar brevemente o que eu vou usar. Aqui tem 500 gramas de carne moída de vaca, por isso que eu falei que essa é a cottage pie e não a shepherd's pie, porque eu não vou usar carne moída de cordeiro, já que é mais difícil de encontrar aqui, mas se você quiser, claro, pode usar. E aí, além da carne, para colocar junto com a carne, eu vou usar cenoura, cogumelo, eu comprei o cogumelo Paris mesmo, pode ser o cogumelo Portobello, o que você quiser. E aí eu vou colocar também cebola para refogar a carne, meia cebola, e aí eu vou usar milho e ervilha. Além disso, eu vou usar passata de tomate, um pouquinho de molho inglês, que é opcional, mas nessa receita eu acho que faz a diferença. E depois de refogar a carne e os vegetais, o que a gente faz é deixar esses vegetais e essa carne cozinharem um pouco em caldo de carne. Para não usar um caldo de carne industrializado, eu fiz o meu próprio caldo de carne. Em 20 minutos eu fiz esse caldo de carne na panela de pressão. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo do Bafo Bourguignon, mas lá eu falei sobre carnes de segunda que nada mais são do que carnes que precisam de um tempo maior de cozimento. E essas carnes são ótimas para você fazer um caldo de carne. Então eu fiz um caldo de carne super rápido na panela de pressão. Eu fiz uma etapa até que é opcional. Eu selei um pouco a carne, coloquei a panela de pressão no modo de saltear, selei a carne e depois eu adicionei uma cenoura e um salsão cortado em pedaços grosseiros assim. E aí adicionei também metade de uma cebola que eu cravejei com um cravinho, coloquei uma folha de louro. E aí eu só cobri com água, deixei cozinhar por 20 minutos e aí quando saiu a pressão eu só escorri. E aí eu tenho um caldo de carne
carne caseiro super rápido de fazer. E é claro que depois você pode aproveitar essa carne cozida na pressão para uma outra receita. E você pode aproveitar nesse caso, inclusive até os vegetais. Eles soltaram um pouco, claro, de nutrientes na água, mas como eles cozinharam relativamente pouco tempo, foram só 20 minutos na pressão, você pode usar os vegetais também para uma outra preparação. A primeira coisa que eu sugiro fazer é começar cozinhando as batatas, colocando as batatas para cozinhar, porque elas demoram um pouquinho para cozinhar, né? As batatas que vão depois ser usadas no purê. E enquanto elas cozinham, a gente pode cuidar da carne e dos vegetais. Enquanto as batatas cozinham, a gente pode cuidar da carne e dos vegetais que vão ser cozidos junto com a carne. Uma carne e os vegetais, além de refogados, ainda vão ficar cozinhando um pouco ali no caldo de carne. O que eu gosto de fazer é separar os cogumelos, porque os cogumelos eles são mais sensíveis. Então eu começo refogando os cogumelos na frigideira separada. Quando eles estão dourados eu reservo e na mesma frigideira eu refogo a cebola e a cenoura. Eu adiciono a carne, coloco o molho inglês, a passata de tomate, o caldo de carne e aí quando tá pronto, aí eu volto com os cogumelos. E eu faço a mesma coisa com a ervilha e com o milho que eu estou usando, porque a ervilha e o milho que eu estou usando, eles são enlatados. Então eles também, se eu colocar no início, eles vão desmanchar muito. Se você estiver usando os que são congelados, você pode adicionar um pouquinho antes para eles darem uma cozinhada. Mas não precisa também adicionar muito antes, porque geralmente eles cozinham rápido. Então eu vou começar cortando os cogumelos, que aí depois eu já vou refogar e reservar. E aí a gente passa para cá. E aí quando os cogumelos tiverem mudado de cor assim, eu posso reservar. Agora eu vou cortar a cebola e a cenoura em cubinhos. E aí aqui na frigideira eu vou refogar a cebola e a cenoura e vou adicionar a carne. Deixei a cebola e a cenoura refogando aqui por uns 5 minutinhos até a cebola ficar translúcida e aí eu posso entrar com a carne. Já vou temperar com sal, pimenta do reino e páprica. Quando a carne não estiver mais vermelha, eu posso adicionar 2 colheres de sopa de passata de tomate e 1 colher de sopa de molho inglês. E aí eu já vou adicionar também mais ou menos 200 ml de caldo de carne. Agora é só deixar isso reduzir e virar um molho mais espesso. Enquanto isso, eu também vou aproveitar e já pré-aquecer o forno a 200 graus. Enquanto o molho de carne reduz, eu vejo que a batata já chegou no ponto, ó, ela tá bem molinha, então é hora da gente escorrer e montar o purê. E aí para fazer o purê eu uso esse espremedor de batata que deixa o purê bem lisinho do jeito que eu gosto. Se você não tiver, pode amassar no garfo.
quente eu vou adicionar mais ou menos meia xícara de leite. E uma colher de sopa de manteiga que vai derreter com o calor da própria batata. A carne ficou uns 10 minutinhos aqui, já reduziu bastante, então eu posso desligar o fogo. E aí eu vou voltar com os cogumelos pra cá. E aí eu também vou adicionar a ervilha e o milho. Agora que a carne e o purê estão prontos, eu posso passar para a montagem. Eu vou usar essa forma que tem 25 por 35 centímetros e aí é só colocar uma camada de carne e um purê por cima. Agora vai para o forno pré-aquecido por mais ou menos 15 a 20 minutos e quando sair do forno a gente espera esfriar antes de cortar. Espero que vocês tenham gostado da receita, essa é a versão inglesa do nosso escondidinho. Eu acho essa uma forma super diferente da gente variar os sabores, conhecer uma receita nova e fazer uma releitura de um prato que a gente já conhecia. Se gostaram da receita, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com todo mundo. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram e já fiquem de olho, porque lá no Instagram e aqui no YouTube eu também vou mostrar depois o que eu fiz com o resto do caldo de carne que sobrou e com a carne que eu usei para fazer o caldo. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.